Eu vou contar uma historinha pequenininha. Então vai lá. Os grandes educadores se reuniram em Cuernavaca, no México, para falar sobre educação. Educadores do mundo inteiro foram lá, ficar 10 dias juntos, e começou assim: eu não posso falar da minha profissão, ator, diretor, não posso falar. Eu sou professor, não posso falar da minha profissão. Eu sou médico, não posso falar da minha profissão. Para acabar com esse cotidiano das palavras que usamos e descobrir outras. E terminaram fazendo um relatório absolutamente maravilhoso de 200 palavras, que era compreendido desde o mais alto intelectual até o lixeiro. E aí eu sempre pego um trecho desse discurso e falo para os garotos quando eu converso com eles. Eles disseram o seguinte: os grandes educadores, não existe ensino, existe aprendizado. Quem quer aprender vai atrás. Então, aí eu, como estou num espetáculo de teatro fazendo isso, eu digo assim: então tem que saber que rio encher é difícil de corrigir, que carne de pomba morta não dá para comer, mulher que quer dar ninguém segura. Eu me divirto com isso. Mas isso é absolutamente certo. É, né? O que existe é aprendizagem. E o corpo deseja aprender. Ele naturalmente... Por que ele deseja aprender? Ele deseja aprender porque ele precisa viver. O impulso fundamental para a aprendizagem é o impulso de viver. Eu preciso conhecer. Eu estou com uma ideia na cabeça, sabe? Já há bastante tempo, eu imaginei um currículo novo para as crianças. Uma vez perguntaram para o navegador brasileiro, como é que é o nome dele? O navegador que vai... Eu sei, esse que está sempre aí. Esqueci Meu o nome. amigo, eu esqueci o nome. Eu esqueci o... O que é amizade, hein? Mas você veja, perguntaram a ele qual era a escola ideal. Ele disse: é uma escola que eu encontrei entre a Inglaterra e a Islândia, numa ilha chamada Faroe, que era ponto dos vikings. Lá as crianças aprendem todas as coisas que precisam ser aprendidas construindo uma casa viking. Você sabe, as pessoas aprendem eletricidade, vão para a universidade, e se acontece algum problema na sua instalação elétrica em casa, elas não sabem o que fazer, mas elas sabem lá se foi voltagem, wattagem, mas não sabem. Então eu pensei construir um currículo que tivesse a casa como seu laboratório, a casa como seu laboratório. Porque aí o que acontece? A casa é o ambiente da criança. Lá elas... Uma das partes mais divertidas desse programa que eu fiz foi no banheiro, porque eu vou na casa de cômodo em cômodo, e no banheiro conversar com as crianças. Aqui a gente vai falar sobre a água, né? A água, então a gente conversa as questões da água. Depois a gente sai da água, tem um objeto lá que antigamente chamava latrina, e que agora deram um nome diferente, o vaso, o lugar onde a gente põe as flores da gente, os perfumes da gente. Aí eu digo para as crianças, eu fiz um cálculo, nada científico, de que cada pessoa faz 250 gramas de cocô por dia. A editora não queria essa palavra, queria usar as fezes. Eu falei: você não entende que criança quer cocô. Se você fala cocô, a criança se interessa, mas se falar fezes, fica científico. Quantas pessoas tem na sua cidade? Tem 150 mil. Quantos gramas de cocô a sua cidade coloca no mundo diariamente? E por mês? Aí você vai, primeiro trabalhando com matemática, né? Porque você tem que, se os números desse tamanho de gramas, você tem que fazer a redução, mas não é a redução abstrata, eu quero saber o tamanho do monte, e as crianças querem saber o tamanho do monte, até que a gente chega a 6 bilhões de pessoas. Posso usar a palavra feia, mas certa? Pode. Cagando no mundo. Qual é o tamanho da montanha? Aí as crianças percebem o problema ambiental a partir da casa dela. É como se fosse uma cebola. Você corta uma cebola no meio, a cebola tem uma infinidade de anéis ajustados,
É uma coisa fantástica, que a cebola é um... Impressionante. Você tira um pedaço, O fica Neruda fez um poema, uma ode à cebola. Põe a criança no meio da cebola, faz de conta que a criança é aquele anel. Aí o que ela vai aprender? Ela vai aprender o primeiro anel, que são as coisas que têm a ver com o cotidiano, com a casa dela. Depois passa para o segundo anel, depois passa para o terceiro anel. Ou seja, a criança é o centro do mundo, do ponto de vista educacional. O sol não é o centro é uma criança que está com vontade de viver, com vontade de brincar, com vontade de aprender. Uma escola sem salas de aula, sem classes separadas, sem um programa oficial a cumprir, existe em Portugal. Conta pra gente. É a Escola da Ponte. Como é que começou a história? Um educador português começou a me mandar uns e-mails e... Por que ele mandou e-mail? Porque uma brasileira tinha um livrinho meu, um livrinho pequenininho chamado Histórias de Quem Gosta de Ensinar. Ele leu aquilo, gostou daquilo, me convidou e eu fui lá fazer palestra na Universidade de Braga, andei por lá. Um dia ele chegou para mim e disse, eu vou te levar para conhecer uma escola diferente. Eu perguntei, diferente como? Ele falou, isso eu não posso dizer, você vai lá e vê. Aí me levou na escola. Chego lá, está na frente da escola, tem um jardim, o diretor veio falar comigo, um homem de poucas palavras, e ficamos ali conversando e a minha expectativa era que ele, diretor, fosse me mostrar e explicar a escola, a pedagogia, a escola pedagógica. 3 minutos de banalidades, passou uma menininha na nossa frente, ele virou-se para a menininha e disse, tu podes mostrar e explicar a nossa escola ao nosso visitante? A menininha disse, pois. Aí ele foi embora e me deixou com a menininha. Aí eu já fiquei espantado, porque eu não pude imaginar nenhum brasileiro, diretor brasileiro, que tivesse a coragem de fazer isso. A menininha virou, foi na direção da porta da escola. Quando ela parou na porta da escola, ela virou-se para mim e disse, para o senhor entender a nossa escola, o senhor terá que se esquecer tudo que o senhor sabe sobre escolas. Não temos aulas, não temos professores dando aulas, não temos campainhas separando os tempos do pensamento, não temos notas. Aí fez o vácuo, porque aí eu não conseguia mais visualizar. Eu disse a ela, mas como é que vocês aprendem? Ela me disse, formamos pequenos grupos de 6 pessoas em torno de um tema de interesse comum. Convidamos um professor para ser nosso assessor. Ele nos dá informações de internet e bibliográficas. Estabelecemos um programa de estudo de 2 semanas. Por 2 semanas, nós estudamos, anotamos, vamos na internet, vamos nos livros e depois de 2 semanas voltamos para nos reunir, para avaliar o que aprendemos e o que deixamos de aprender. Então, a cada momento nessa escola, eu levava um susto. Há quanto tempo existe essa escola? Eu não sei direito. Eu fiquei conhecendo essa escola no ano 2000. Será que já teve alguém que saiu da escola terminado? Terminando o curso e tal? Muita gente. Quer dizer, na escola, quando eu a conheci, era só no primeiro nível. E a escola era muito perseguida porque se dizia que ela não obedecia os programas. E, de fato, não obedecia os programas, porque os programas não têm sentido. Aí, o que aconteceu? A escola começou a ser objeto de uma campanha para fechar a escola. Aí, a Universidade de Coimbra foi encarregada de avaliar a escola. E os professores de Coimbra foram lá passar uma semana na escola. Que eles foram procurar alunos que já tinham sido alunos da escola há 10 anos, há 5 anos, e eles descobriram que esses alunos que não seguiam os programas, em todas as situações, foram os mais brilhantes. Porque a escola... Os deficientes síndrome de Down estão integrados. Aqui no Brasil se fala muito em integração dos deficientes síndrome de Down, que para mim é pernicioso. Pernicioso por quê? Porque você não pode integrar
numa corrida de 10 quilômetros, um aluno que só tem uma perna. E os nossos programas seguem o modelo da linha de montagem. Todos querem aprender a mesma coisa, no mesmo momento, na mesma velocidade, e todos têm que seguir. O que significa que aqueles que não têm a mesma habilidade, eles são incapacitados de seguir o programa. Mas na Escola da Ponte, cada um segue do jeito que pode. Do jeito que pode. Eu perguntei para o professor José Pacheco, que era o diretor dessa escola, qual era o sistema, qual era a ideia. Ele disse, leia Alice no País das Maravilhas. A Alice caiu lá no buraco do coelho e descobriu uma turminha. E essa turminha de bichos de todos os tipos tinha um pássaro chamado pássaro Dodô. Então o pássaro Dodô gritou, vamos fazer uma corrida. Todo mundo disse, vamos fazer uma corrida. Como é que vai ser a corrida? Vai ser assim, a gente vai fazer um círculo na terra e depois de feito o círculo, nós vamos correr dentro do círculo. Então fizeram o círculo na terra, aí o pássaro Dodô disse, corram, e todo mundo começava a correr, um corria para frente, outro corria para trás, outro corria dando pulinho, outro corria dando cambalhota, cada um corria de um jeito. Aí o pássaro Dodô disse, acabou a corrida, parem de correr. Todos pararam de correr e alguém perguntou, quem ganhou a corrida? O pássaro Dodô respondeu, todos ganharam e todos receberão prêmios. Do jeito, cada um correu do jeito que podia correr. Só poderemos integrar as crianças ditas deficientes, porque nós somos deficientes, né? Eu sou deficiente, sou surdo, você também é meio surdo, né? Nós somos deficientes, não temos cabelo. Temos que olhar para o chão para não tropeçar. Isso depende da política do governo, né? Política séria, né? Voltada para a criança, porque a solução do país é a criança. Na escola hoje está difícil, porque ainda mais no colégio público. Eu sou de periferia, sou da região de Osasco, Munhoz, e vejo, e por incrível que pareça, sou isso mesmo, eu sou barbeiro. E sempre quando eu fui de periferia, meu trabalho basicou justamente nisso, de ver o jovem crescer. Vi muito cliente meu, moleque, um bom, crescer e morrer. Crescer e morrer como uma flor. Simplesmente não teve um pouquinho mais de conhecimento, não teve um pouquinho mais de dimensão de olhar, que falar, esse lado é bom, esse lado é ruim. O que faz com que os católicos tenham esse medo do sexo?